com o Alexandre Colim, a gente vai se inteirar bem mais a respeito de uma investida da polícia num condomínio aqui na cidade de Bauru, de alto padrão, porque uma das mansões funcionava como biqueira. De André Cremonês e Alexandre Colim, reportagem no ar. O traficante de 28 anos já havia sido investigado pela Polícia Federal, foi condenado pela Justiça, pegou uma pena, mas acabou recebendo o indulto presidencial e estava quites com a Justiça. Porém, ele voltou para a atividade criminosa do tráfico de entorpecentes e utilizava a casa dos pais para realizar essa atividade criminosa dentro de um condomínio de luxo na Zona Sul de Bauru. As investigações foram conduzidas pela DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, e, doutor, começou início do ano, né? Vocês já começaram a monitorar com base em denúncias? Isso. No início do ano, nós já recebemos algumas denúncias de usuários, enfim, de pessoas aí que começaram a nos dizer que naquele condomínio havia um local que eles compravam drogas de alto valor agregado, ou drogas que apenas pessoas de alto poder aquisitivo poderiam comprar. Aí nós procedemos às investigações, até contamos com o apoio do pessoal da administradora, que foi muito solícito do condomínio, e então nós identificamos o imóvel. Identificado o imóvel, nós começamos a fazer campanas, e aí nós identificamos que os veículos paravam na frente dessa residência, desciam pessoas rapidamente, subiam as escadas, iam até um vaso, até uma floreira que tinha lá perto, pegavam algum objeto, entravam no carro de novo e iam embora. Então, nem tocavam campainha, nem entravam. E essa situação se repetia várias vezes ao dia. Deixa eu só fazer uma parte. É uma imagem que não se vê todo dia. A biqueira, assim é comumente chamado, um ponto de venda de entorpecentes, dessa vez era uma residência de alto padrão. Sim. Desde que eu estou aqui na DISE, é a primeira vez que eu vejo uma situação como essa. O sujeito usar a própria casa, né, aliás, em desacordo com a vontade dos pais, isso é preciso se frisar, né, usava a própria residência para vender drogas dentro de um condomínio de luxo. Então, uma situação bastante incomum. Vamos falar a respeito da maneira com que ele agia. O senhor disse que ele deixava os entorpecentes dentro de uma floreira, um vaso de flor, mas ele tinha um contato inicial com os usuários. Como é que funcionava isso? Era ele quem liberava a entrada? Ele não tinha contato direto com o usuário? Isso. Primeiramente, ele fazia um contato pelo WhatsApp, recebia o pagamento pelo WhatsApp e ligava para a portaria. Era o Pix. Pix. E ligava para a portaria avisando, olha, tal sujeito com carro assim, 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 com placa tal, vai entrar aqui, eu quero que autorize a entrada de tal pessoa. Essa situação expõe a risco todos os moradores do condomínio. Então, eram várias pessoas diferentes, usuários, que entravam no condomínio para comprar drogas com ele. Ele deixava a quantidade específica dentro do vaso, e aí a pessoa chegava, subia uma escada lateral, e aí pegava, então não havia esse contato direto. Exatamente. Ele só deixava a droga no vaso, a pessoa chegava até o local, às vezes ficava meio perdida no condomínio, passava pela casa, voltava, até achar a casa demorava um pouquinho, subia as escadas, ficava procurando ali em vasos, que havia outros jardins também, até localizar o pacote, e aí entrava dentro do carro e saía. Nesses 4 meses de investigações, evidentemente que o movimento, como o senhor disse, era muito intenso, uma movimentação muito grande de carros. A família desse homem, no momento em que vocês chegaram, o pai especificamente, ele, enfim, meio que já imaginava que isso pudesse acontecer de novo? O pai está sofrendo muito com a situação, foi muito solícito quando nós entramos ali. E ele, na cabeça dele, o filho era apenas um usuário. E ele não tinha ainda noção do tamanho e da gravidade dos atos que o filho estava cometendo. No momento em que vocês chegaram, ele tentou se trancar no quarto? O filho, sim. O filho estava já trancado no quarto e nós solicitamos que ele abrisse a porta, falamos que era a polícia, e ele se recusou a abrir a porta teve que ser forçada para que a gente conseguisse adentrar o quarto. Para finalizar, só drogas de alto padrão, de alto valor? São drogas que a grama custa R$120. Então, tem uma das drogas que chama Shatter. Ela é uma maconha prensada, é a bucha da maconha prensada numa prensa hidráulica muito forte. Então, a partir daí se escorre uma gosma mesmo, uma meleca, e isso aí é vendido a R$120 cada grama. Por causa do alto teor de THC? Um altíssimo teor de THC de 80%, 90%. Quanto maior teor de THC, maior efeito que dá no usuário e maior os danos também no usuário. Ou seja, havia uma quantidade bem significativa de entorpecentes nesse quarto desse rapaz. Quase 1.000 comprimidos de êxtase. Então,
comprimido que é vendido, né, R$50 nas baladas, nas raves, lá ele vendia, diz que é R$20. Então ele estava fornecendo, na verdade, para outros traficantes, como uma margem de lucro. Também atuava como atacadista. Sim, sim. No caso de comprimido de êxtase, ele vendia, sim, em quantidades maiores. Agora deve ficar preso. Foi indultado, né, conforme já dissemos, mas agora vai ficar à disposição da justiça. Ele vai passar por audiência de custódia, é reincidente, não é mais primário, então a nossa expectativa é que ele permaneça preso.